Eu sou Leila Donari e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse programa, mas é um enorme prazer estar aqui novamente conversando sobre um assunto tão importante. E para mim, tão difícil ainda, e vocês já vão entender por quê. Antes de começar e de apresentar a minha convidada, muito especial, por sinal, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,60 de altura, cabelos pretos, estou usando um brinco oval, estou usando vários acessórios como colares, anéis, pulseiras. Estou vestida com uma segunda pele roxa e um macaquinho roxo, tem um motivo especial por isso. Estou sentada, atrás de mim tem uma parede preta com uma folhagem verde. Ao meu lado tem uma TV grande com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. E eu estou sentada de frente para o microfone e de frente para minha convidada super especial, doutora Elaine Keiko. Obrigada por ter aceitado o meu convite e por estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, eu fico honrada, porque é um podcast seu, uma pessoa que fala sobre inclusão. Para mim, eu tenho alguns motivos, só alguns motivos para estar aqui. Obrigada. Obrigada. Você pode fazer sua audiodescrição pra gente antes de eu te apresentar? Eu vou tentar, eu não sei se eu vou ser tão boa quanto você. Pode ser do seu jeitinho. Eu sou uma mulher que tem uma característica de rosto oriental. Eu tenho 1,58 m, eu tenho cabelos encaracolados. Eu tô usando um brinco com algumas bolinhas preta e branca. Minha camiseta é branca. E eu tô sentada de frente pra pessoa que eu admiro muito, que é a Leila. Gente, agora eu quero contar quem é a Elaine Keiko. Tem uma história com a Elaine de alguns anos já. A Elaine, ela é médica, ela é neurologista, neurofisiologista, ela é doutora pela Unesp, uma mulher super estudiosa, principalmente em epilepsia. Então, toda a formação ali da Elaine, né, principalmente ali mestrado, doutorado, tem relação com a epilepsia. E a Elaine, ela era paciente do meu marido e a gente se conheceu nesse rolê, né, Elaine? Salvou a minha vida. Salvou minha vida. Salvou sua vida. E você lembra? Eu lembro, Elaine, que ele chegava me contando há muitos anos. Faz quantos anos? Foi 2018, então faz o quê? 7 anos. 7 para 8 anos. Eu lembro que ele chegava me falando de uma médica e tal. E era a Elaine, eu não conhecia a Elaine. Anos depois, né? Depois da Elaine já recuperada, né? Ela passou ali por uma condição de vida, né? Muito séria. Depois ela pode até falar alguma coisa sobre isso, se ela se sentir à vontade. Mas depois de passar desse tempo, eu comecei nas redes sociais falando sobre inclusão. Gravando vídeos curtos, falando sobre capacitismo, sobre os preconceitos que o Gabinho sofria, alguns preconceitos velados, né? Capacitismo velado. E a gente entrou em contato ali, porque era meio que época de pandemia, né, Elaine? Estava super atuante nas redes sociais. Sim. E você me chamou pra fazer uma live, você lembra disso? Lembro, olha só, uma das minhas primeiras lives. E aí eu fiz essa live com a Elaine, foi super legal. E ali a gente criou um relacionamento desde então. Nunca achei que eu teria que ser, não bem paciente, né? Mas teria que estar no consultório de doutora Elaine. E é por esse motivo que a gente tá aqui hoje. Porque o tema do nosso podcast é epilepsia. E ainda para mim é muito difícil falar sobre esse assunto, porque o meu filho começou com esse quadro, né, de epilepsia há muito pouco tempo, já com 8 anos de idade, quando já não era mais tão esperado que ele pudesse ter crises convulsivas. Não sei se assim eu posso dizer, depois a Elaine vai falar melhor, mas ele tinha ali, né, uma chance maior até os 6 anos de idade, nunca tinha tido, e eu já tava achando que eu tava tipo livre, né, dessa situação, dessa condição. E de repente a gente foi surpreendido por isso. E depois eu vou contar a história do Gabinho pra vocês. Mas antes, eu queria que a Elaine falasse por que você se interessou por essa área. Como é que foi, Elaine? Qual que foi o seu match, assim, com a epilepsia?
Então, eu lembrei de uma história, e eu vou te contar, acho que eu nunca contei essa história pra ninguém, que eu acho que destravou, assim, uma chave há uns dias atrás, acho que 1 semana, 2 semanas atrás. Meu primeiro contato com a epilepsia foi quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos. E a diretora do meu colégio tinha uma filha com 15 anos que tinha crise de ausência. E ela precisou parar de frequentar a escola, porque ela sofria muito bullying, que não era bullying, o que a gente chamava naquela época, né? Falava que tiravam sarro dela, falavam dela. E não estranhe se eu me emocionar um pouco. E daí, a minha mãe pediu para eu começar a frequentar a casa dela, porque ela não tinha amigas. Então, eu frequentei a casa dela por muito tempo. Ela me ensinou a cozinhar, que eu não sabia cozinhar. Ela me ensinou a fazer tricô, crochê, bordado, enfim. Aquelas coisas que a gente fazia em cidade pequena, né? A gente não tinha internet, né, Lili? A gente não Exatamente. A gente fazia outras coisas. A gente fazia trabalho manual, né? Fazia trabalho manual. Ela me ensinou, a gente lia junto, a gente fazia um monte de coisa junto. E assim, foi o meu primeiro contato com a epilepsia. E nessa época você chegou a presenciar alguma crise? Presenciei. E foi uma crise assim que ela teve cozinhando e ela tava com uma faca na mão. E daí ela tava cortando o rocambole de carne. E eu lembro que eu pequena, ela tinha 15 anos. Aí eu pequena, eu segurei assim, segurei nela. E daí a crise passou e ela recobrou a consciência depois. E ficou tudo bem, mas assim, pra mim, eu imagino, assim, quando vem na memória, que era uma pessoa muito grande que eu tentava segurar, imagina, e não conseguia, que estava com uma faca na mão. Não acho que tenha sido uma imprudência, nem nada disso. A gente estava dentro da casa dela, tinha as pessoas que trabalhavam lá, que estavam lá, mas que infelizmente não estavam na mesma sala, assim. Isso não foi um problema. Minha mãe também não achou, também não achei. Mas esse foi o primeiro contato meu com a epilepsia. Eu não lembrava disso. E você apagou isso por um tempo, assim? Não sei se eu apaguei, mas sabe aquelas memórias, assim, que assim, é uma memória importante, mas eu não lembrava que era relacionado com a epilepsia. Caraca. E veio assim há muito pouco tempo, acho que umas semanas atrás. Entendi. De alguém me contando, eu tava fazendo uma carne, não sei o que, e usei uma faca, deu, opa, lembrei. Caraca. E essa história... Tô arrepiada. Não é? Demais, gente. Tô arrepiada, porque vocês vão entender. Essa mulher, ela vive a epilepsia ali no consultório dela todos os dias. E é uma história que, assim, eu acho que junta... Por que essa menina não estava na escola? Por que ela não tinha amigos? Qual que é a dificuldade da pessoa viver e fazer as suas atividades, entendeu? Então, eu acho que junta muita coisa. Mas o que você me perguntou, esse foi meu primeiro contato. Eu escolhi neurologia pensando mesmo nesse raciocínio clínico, que eu gosto bastante. Eu entrei na faculdade de medicina querendo fazer neurologia e eu entrei na neurologia querendo fazer demência. Outra coisa, nada a ver. Olha só. Nada a ver. Só que eu queria atender pacientes crônicos. Eu queria ver pacientes a longo prazo. Não quero... É diferente em algumas especialidades médicas que você opera o paciente, depois não vê mais, você resolve uma questão e depois não vê mais. Eu queria ver longitudinalmente os pacientes. Então, o meu professor de epilepsia era muito bom. Ele era um professor que a gente tinha 1.500 pacientes no ambulatório, os pacientes mais graves, SUS. Ele dava o telefone dele. Caraca. Tô arrepiada. Gente, tô arrepiada já. Ele dava o telefone dele. Então, na epilepsia, naquele ambulatório, eu fui descobrindo algumas histórias que eu gostava. Aonde que era? Lá na Unesp, em Na Unesp. Fala o nome desse professor pra gente fazer o professor Luiz Eduardo Betting. Lá. Maravilhoso. Beijo, Luiz. Maravilhoso. Foi meu orientador do doutorado, tudo. E daí, lá na epilepsia, eu escutei muitas histórias e histórias que batiam assim muito comigo, sabe? A questão da mulher, a questão da dificuldade de conseguir acesso às coisas. Então, me tocou. Então, eu comecei a fazer epilepsia com o Dr. Luiz Eduardo
E a gente montou um serviço de epilepsia, de cirurgia de epilepsia, enfim, foi caminhando nesse sentido. E daí, quando eu voltei para Londrina, eu queria trabalhar com isso. E daí, o meu foco no consultório, eu não atendo só isso, mas eu atendo epilepsia. Esse foi o motivo, assim, querer acompanhar a história de vida das pessoas com a doença que elas têm, mas acompanhar ao longo do tempo. Não soltar a mão de ninguém. E nem diria só acompanhar, mas transformar essas vidas, né? Olha, eu recebi um relato esses dias, até depois eu vou entrevistar ela. E ela falou assim, a doutora Elaine, ela mudou a minha vida. E uma pessoa adulta que já tinha passado por muitos lugares, né? Muitos médicos. E de repente encontrou aqui, né? Em Londrina, uma cidade do interior, uma médica que transformou a vida dela, né? Então, assim, eu acho que isso, assim, que você faz, e não é rasgando seda, não. Porque agora eu vou ao consultório, né? Com o Gabinho. É muito lindo, porque não é só uma consulta. Ela explica, né? Então, olha, a gente vai tratar por esse motivo. A gente vai fazer desse jeito, porque eu acredito que assim vai acontecer isso, isso e isso. É uma tentativa. Então, assim, é uma consulta humanizada. Você sempre teve isso? Você sempre quis ser uma médica diferenciada, humanizada e que de fato, conseguisse olhar para o paciente, para as dores dos pacientes. Como é que foi isso na sua trajetória, assim? Hoje é humanizada, né? Mas eu recebia a chave de lenta. Eu era lenta na faculdade, eu não era humanizada. Caraca, fala sobre isso. Porque a minha consulta não era uma consulta que eu queria fazer as coisas rápido. Eu queria saber o que estava acontecendo. Aí eu ia examinar, aí eu gostava de neurologia, eu ia examinar... Eu estava na pneuma, eu examinava neuro. Entendi. Então, aí, assim, era sempre... E a história na epilepsia é muito importante, é fundamental. Então, eu queria pegar uma história. Eu acho que a minha característica como pessoa, ela se uniu à minha característica como médica e com a minha especialidade. Então, era isso, assim, eu era a lerda. E na residência também eu era a lerda. Eu trabalhei no posto de saúde, eu trabalhei aqui em Londrina. E era assim, um paciente a cada 15 minutos. Eu briguei tanto, Leila, que no meu posto era um a cada 30. E eu já tava, ainda bem que eu passei na residência, porque eu já tava brigando pra ser um a cada hora. Você imagina? Mas era isso, sempre foi o meu jeito de fazer as coisas. Entendi. E hoje eu vejo isso, assim, num mundo onde as pessoas só pensam ali em fazer as coisas rápido e fazer 1000 coisas, né? Você ter um médico que consegue olhar no seu olho e falar assim, olha, senta aqui, me conta, porque hoje em dia, assim, você senta na cadeira do médico, muitas vezes, ele já tá pensando no próximo paciente, né? Não, eu quero entender, eu quero saber. Então, assim, não que não existam médicos assim, existem muitos ainda, graças a Deus, mas eu vejo essa rotina louca, frenética da atualidade, né, desse mundo contemporâneo, fazendo com que as pessoas queiram fazer tudo muito rápido. E quando você tá numa situação do lado de cá, né? Você tá ali sensibilizada por uma notícia que acabou com você muitas vezes, que te tirou o chão. Você recebeu uma notícia, seja pessoal ou do seu filho, né? A pessoa que você mais ama na vida. Você não consegue ver muita perspectiva do que vai ser, como vai ser. Você acha que tá tudo acabado ali naquele momento. E alguém olhar pra você e falar, olha, eu tô aqui, a gente tá junto, sabe? Isso é tão valoroso. E eu falo que nessa caminhada de Mãe Atípica com o Gabinho, eu encontrei alguns médicos, de muitos que eu visitei já, né? Nossa, não tenho nem como contar quantos. Mas assim, eu encontrei uns 5 nessa caminhada que, de fato, olharam pra mim, olharam pro meu filho e falaram assim, olha,
vem aqui que eu vou te ajudar, né? Toma aqui. Não tô falando que é pra todo mundo dar o telefone particular, né? Porque eu entendo, né? Eu vivo isso na minha casa também com meu marido, mas toma aqui o meu número para uma emergência, se você precisar numa madrugada, né? Faz assim, assim, assado, caso aconteça alguma coisa. Não hesite em me contactar, né? Eu tô aqui. Gente, isso hoje em dia é raridade, sabe? Nem é esse o assunto do podcast, mas já trazendo para isso, porque eu acho que quem de repente está assistindo e é um aluno e está se formando, está no começo aí da sua vida, né, profissional, o quanto isso é importante. Eu costumo dizer que um profissional de verdade, ele não é só talentoso na medicina, no diagnóstico, mas ele tem que ter essa pitada de afeto, de empatia, de se colocar no lugar do outro, né, Elaine? E a relação médico-paciente, ela muda. É claro que ela vai ter o formato do jeito que você trabalha, mas ela muda o jeito que o paciente vê o tratamento. Então, por exemplo, só fazer isso, às vezes a pessoa nem te liga, mas é só ter aquele númerozinho. Eu tenho esse cartão, tá? Então, se eu precisar, eu vou entrar em contato. Mas às vezes não precisa. Então, é só esse acolhimento faz com que a pessoa que está ali do outro lado, tô pensando do lado do médico, né? Mas o paciente que está ali na sua frente, ele concorde mais com as medicações, ele leve mais a sério o tratamento que você está propondo. Então, as coisas, elas fluem melhor. Mas eu acho que em todas as profissões é assim, né? Todas as profissões, eu acho que a gente teve um aumento da questão de fazer tudo automático, de fazer tudo ali do mesmo jeito para todo mundo. E as pessoas são complexas. Exato. A gente está falando principalmente na medicina, principalmente quando a gente fala de pessoas, elas não vão ser iguais. Então, a gente precisa dar tratamentos diferentes para as pessoas. É o indivíduo, né? Ele é único. E receber esse olhar também único faz toda a diferença. Mas, assim, indo para o nosso tema, então, da vez... Epilepsia, Elaine, assim, eu considero a epilepsia, as crises convulsivas, o bicho-papão olha, que eu já tive tantos diagnósticos do Gabinho, assim, sabe? Nesses 8 anos, desde os mais complexos até alguns mais simples, cirurgias complexas, cirurgias mais simples. Mas, assim, a epilepsia, ela me pegou num lugar que eu não consigo nem te explicar, assim, e nem entender ainda muito bem. Talvez tenha sido por isso que eu não tivesse ainda gravado um episódio para falar sobre isso. Muitas mães me pedem, porque quando eu falo, poucas vezes eu falei, né, no Instagram, mas quando eu falo, o Gabinho teve uma crise convulsiva, ou o Gabinho tem diagnóstico de epilepsia, mal convulsivo, enfim. Quando eu falo alguma coisa, chove de mãe. Meu filho tem, nossa, isso me tira, assim, do prumo, como é difícil, o que você faz, tal. E eu sinto, assim, uma carência enorme de pessoas falando sobre esse tema, desmistificando a epilepsia, porque realmente, de fato, ela é vista como um bicho-papão, assim, sabe? Inclusive pra mim, que sou uma pessoa que, né, já convivi ali na área da saúde, já recebi vários diagnósticos. Então, assim, a epilepsia a gente tem ali uma relação ainda não muito boa. É possível ter uma relação boa com a epilepsia? Como é que é isso pra você? O que você vê no consultório, assim? Eu não sei se boa seria a palavra, porque eu acho que todo diagnóstico que a gente tem, seja de epilepsia ou de outras doenças, vai ter a sua dificuldade de aceitação, né? Então, o que eu acho, que eu sempre falo é assim, é possível você ter uma vida plena. Eu não li isso em livro nenhum, Leila. Vou te falar o que esse conceito significa para a Elaine, para mim. Vida plena não é vida normal, nem vida ótima, porque é difícil chegar nesse ponto. Não sei nem se é possível as pessoas sem epilepsia chegarem nesse ponto. Mas assim conseguir atingir a sua capacidade. Então, assim, você
conseguir atingir o que você gostaria de fazer na sua vida. Então, eu gostaria de trabalhar, então isso é uma vida plena, você vai trabalhar. Eu gostaria de ter filhos, então se é possível você ter filhos, então você vai ter filhos. Então, assim, dentro das suas dificuldades, você conseguir atingir a sua capacidade máxima. Então, você atingir a sua plenitude. Eu acho que é isso, assim, a ideia de viver bem com a epilepsia dentro do que é possível você viver. Então, acho que talvez, não sei se eu respondi. Responde. Tem tratamento, né? É possível conviver, né? É possível. Assim, se a gente for pensar em tratamento, 70% das pessoas que têm epilepsia, elas ficam sem crises com uma medicação só. Do restante, dos 30% que sobram, que restam, metade dessas pessoas vai controlar com o segundo medicamento. E 15% não vão controlar nem com o terceiro e devem ser avaliadas num centro terciário de epilepsia. Para quê? Para avaliar a possibilidade de cirurgia, para avaliar a possibilidade de uma neuromodulação, uso de canabinoides, uso de dieta cetogênica, enfim, avaliar uma alternativa de tratamento que não o medicamento para epilepsia. Então, se a gente for pensar que 70% ou 85% das pessoas ficam sem crises com o uso da medicação, a gente pensa que uma boa parcela das pessoas com epilepsia vai ficar bem e vai ter essa vida boa, entende? Tomando medicamento. É que às vezes alguns pacientes chegam para mim e falam, mas eu não queria tomar remédio. Tomar remédio para mim é um problema. E daí, às vezes, é importante a gente mudar essa meta, porque a meta é você viver bem, não é você não tomar remédio, porque pode ser que não tomar remédio não seja uma possibilidade. Então, a gente não está pensando no que é possível para você viver uma vida plena. É isso, assim. Sim, perfeito, perfeito. E, Elaine, a prevalência de epilepsia, como é que é isso? Atinge muita gente? Como é que funciona isso? Eu sempre falo sobre isso, porque assim, é 1% da população. Então, Londrina tem 600 mil habitantes. Uhum. Então, pelo menos 60 mil pessoas têm epilepsia. Desculpa, não sei fazer conta. 6 mil pessoas. 6 mil. 6 mil. Uhum. Não, mas é gente. 6 mil pessoas. É muita gente. Aí, assim, eu não conto. Mas se você for perguntar para as pessoas na rua, quantas pessoas você conhece que tem epilepsia? Elas vão falar, não conheço. Não conhecem, normalmente. Não conhecem. É que eu vivo num mundo muito enviesado, né? A gente é enviesada. Total. Mas as pessoas, no geral, elas não conhecem. É verdade. Por quê? E eu tenho uma suspeita para isso. Que as pessoas com epilepsia, elas não falam que elas têm epilepsia. A maioria não fala, né? Não fala. Por quê? Porque tem vergonha, porque tem medo de ser estigmatizada, igual aquela minha amiga, de sofrer bullying, de não conseguir circular nos lugares. Então, as pessoas que estão bem controladas com a medicação, para que elas vão falar? Porque para ser rechaçada, para ser assediada, agredida, ela não vai falar. Então, as pessoas, no geral, a gente não tem essa real dimensão, mas é 1% da população, de 1 a 2% da população em países desenvolvidos, em desenvolvimento. Pois é, não é pouca gente, né? Tem aí uma grande, não uma grande, mas uma prevalência importante. Eu costumo dizer que minoria, para tudo, né, gente, é 0,05%, né? 2% de uma população é bastante gente. Pelo menos na nossa opinião aqui. E sabe o que eu queria falar sobre essa questão do preconceito, sabe? Então, você falou aqui agora, né? Essas pessoas muitas vezes não têm coragem de falar que elas têm epilepsia, porque elas vão sofrer preconceito por isso. Você acha que esse preconceito, ele vem da falta de informação? A população não sabe o que é epilepsia, tem aquela visão estigmatizada, né, da pessoa convulsionando, não sabe que tem tratamento, não sabe que é possível ter uma vida plena, então falta informação. Ou, de repente, as pessoas
são maldosas mesmo? E o que você acha, assim, sabe? Será que com mais informação a gente consegue diminuir esse preconceito? É que eu acho que sempre tem um mix de tudo, né? A gente é multifatorial, eu gosto dessa palavra, assim, tem vários fatores. Acho que tem gente maldosa, mas a grande maioria das pessoas não é por isso. É por falta de informação, por um conceito errado que a gente tem, né? Por exemplo, da minha infância, de um tempo pregresso em que as pessoas falavam coisas que não eram muito politicamente corretas. Hoje a gente sabe que nem tudo que há um tempo atrás a gente ouvia, a gente deveria ter corrigido. Acho que talvez a gente estaria num lugar melhor atualmente. Sim. Nem toda fala capacitista também, né? Então, eu acho que é uma falta de informação somada a esses fatores histórico-culturais. Então, quando você fala a questão do gabinho, eu entendo como uma coisa que toca em você, não é só desse momento, mas de alguma coisa que você ouviu um tempo atrás, de coisas que te remetem a situações que não são muito legais, né? Sim. Meio assustadoras. Então, é isso, assim, nunca é só aquele momento presente, né? Sim. Você sabe que você falando isso, eu tinha um conhecido, na verdade ele é um primo de alguns primos. E ele era um homem já, eu era bem pequena, ele já devia ter lá os seus 30 e poucos anos. E ele tinha epilepsia e ele era tratado como uma pessoa com deficiência. Então, assim, ele não trabalhava, ele não fazia nada, né? A vida dele era ficar ali no sítio com a mãe dele, tipo, sob os cuidados da mãe. Eu nunca presenciei ele tendo uma crise. Eu acredito hoje, analisando essa situação, né? Eu acredito que era super controlado. Mas assim, ele tinha esse estigma e ele era tratado como uma pessoa com deficiência que não podia sair de perto, né, da família, enfim. Como é que é isso, Elaine? Muita gente acha que a pessoa com epilepsia, ela vai ter um retardo mental, uma deficiência intelectual associada. É claro que existe essa população, mas não é somente. Então, por exemplo, quando às vezes eu dou um diagnóstico, né, o paciente chega com quadro clínico e existe o diagnóstico clínico, né, para dificultar um pouco o entendimento, porque essa semana chegou essa história de um paciente com epilepsia e que daí eu peço alguns exames mesmo para excluir algumas situações ou para me ajudar. E os exames estavam normais. E daí a mãe veio junto e ela falou, mas ele é normal. Eu falo, não, tudo bem, ele é. Mas ele não tem deficiência intelectual, ele está na faculdade, mas ele tem epilepsia. Então eu acho que é isso, assim, pensar que a pessoa com epilepsia tem essa história de deficiência intelectual associada. Isso não é verdade. Uma grande população de pessoas com epilepsia consegue trabalhar, estudar, fazer suas atividades de maneira, né, independente. E também eu acho que de uma super proteção, sabe? Olha, a pessoa com epilepsia não pode fazer nada. E daí, quando a pessoa não pode fazer nada, ela fica esperando a próxima crise. Então, a vida entre as crises dela não acontece. A vida dela é só a crise. E é muito triste. Muito triste. Muito. E existe um manejo, né, Elaine? É importante a gente falar sobre isso. De repente, você nunca viu, você que está ouvindo a gente, você nunca viu ninguém tendo uma crise convulsiva e de repente você se depara nessa situação, igual você lá com a sua amiga, né? Então fala pro pessoal o que eu devo fazer e, mais importante do que o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer se eu presenciar uma crise convulsiva de alguém. Tá. Então, se uma pessoa tiver começado a crise convulsiva, que é aquela crise em que tem movimento do braço, enrijecimento do braço, um movimento de balançar do braço, da perna, que ela perde a consciência e cai, uma das coisas procurar por ajuda. Primeiro, apoiar a cabeça da pessoa.
Então, você vai apoiar a cabeça da pessoa para que ela não bata a cabeça ao longo do tempo. Afaste objetos cortantes, objetos que possam machucá-la. Afrouxe as roupas e comece a cronometrar. Por que a cronometragem? Porque se essa crise durar mais do que 5 minutos, você precisa chamar ajuda, né? E daí, quando eu falo a primeira coisa da gente chamar ajuda, às vezes é chamar uma pessoa que está perto, para que você não precise fazer tudo isso sozinho, para você não se apavorar, se afobar. Manter a calma durante esse período. As coisas que, no geral, eu escuto no consultório é tentar colocar a mão dentro da língua, porque ela vai se engasgar. Primeiro que colocar a mão para tentar puxar a língua, aqui tem o músculo masseter, que, no geral, ele está bem contraído. E a contração do músculo masseter, ela pode chegar até 5 vezes o peso da pessoa. Então, pensa que é uma musculatura que corta carne. Nossa. Né? Pensa. Vai cortar seu dedo. Vai cortar seu dedo. Sim. Então, você vai perder o dedo. E assim, a pessoa ficar roxa não é porque a língua caiu, é porque ela teve uma contração da musculatura do tórax e a parte respiratória ela suspendeu, o diafragma também contraiu e teve um desabamento de língua, não da ponta da língua, mas aqui no fundo. Não tem nada que a pessoa possa fazer que vai tirar essa. O que a gente pode fazer é virar o rosto da pessoa de lado, para que ela respire um pouco melhor assim que for possível, né? Vira de lado para que também ela, se ela perder saliva, que também isso possa escorrer. Eu acho que isso é o mais importante. E deixar no chão ou posso deixar num sofá, numa cadeira? Como é que é isso? O melhor mesmo é deixar no chão. Mas, por exemplo, se tiver num sofá e ela estiver confortável e você conseguir segurar, excelente. Okay. Você não vai derrubar a pessoa. Sim. Então, você vai poder bater a cabeça. Então, o ideal é que seja no chão. Se você conseguir trazer, melhor. Tá. Mas você sabe que essa é a crise que eu acho que é a mais violenta, que mais assusta e que as pessoas têm um maior medo. Sim. Mas ela não é a mais comum, sabia? Olha só, qual que é a mais comum? As crises focais, no geral, são as mais comuns. Explica para o pessoal, o que seria uma crise focal? A gente classifica as epilepsias, as crises, né? Em uma crise generalizada. Que é essa que você falou agora. Que é essa. Que é essa, que a focal pode se transformar nessa, mas não se transformar, na verdade, evoluir para, né? Mas é essa e as crises focais. De uma maneira geral, as crises generalizadas, elas acometem todo o cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E as crises focais acometem um hemisfério só, ou o direito ou o esquerdo. Por que a focal pode evoluir para generalizado? Porque ela pode começar num hemisfério e depois ir para os 2 hemisférios. Não é que transformem na outra, continua sendo focal, mas que evoluiu. E as crises focais, elas podem ser diversas, que eu acho que daí dificulta um pouco. É isso que confunde o pessoal, né? Porque confunde, porque cada local do cérebro é responsável por uma função. E cada função pode se manifestar como um tipo diferente de crise. Entendi. Dá alguns exemplos, doutora, para ser um pouco mais claro das crises focais. Porque às vezes eu recebo muita mensagem de mãe, às vezes até de pai, falando: nossa, eu acho que o meu filho tem crise focal, mas assim, eu não tenho certeza. Eu mesmo tive essa dúvida por muito tempo do Gabinho. Eu acho que ele já tinha crises focais até ele apresentar essa crise generalizada. Porque às vezes ele tinha uma parada no olhar, sabe? Uma coisa assim meio estranha, que eu falava, gente, será que é? Será que não é? Às vezes um riso meio congelado. Ficava meio na dúvida. Dá uns exemplos aí do que pode ser. Uma crise do lobo occipital, por exemplo, que é o lobo cerebral responsável pela nossa visão. Então, formatos de bolinhas de cores primárias, então, azul, vermelha, amarela, alguns formatos de objetos, alguns animais também pode estar relacionado, mas no geral não se movimentando muito, é mais estático.
Da região parietal, formigamento do braço, formigamento da perna, porque às vezes pode acometer sua perna, às vezes sua mão. Então, ou às vezes é braço e perna. Do lobo frontal, aí perda de força no braço, ou movimento clônico do braço. Então, movimento de sim, sim, de não, não, do braço, assim, que dá tchau. Do lobo temporal, então, algum mal-estar, assim, uma sensação de medo, uma perda da consciência, uma dificuldade para falar. Então, é muito variado, né? Muito variado. Tem que consultar um neurologista na dúvida, né, doutora Elaine? Na dúvida, procure um médico. Não, e assim, às vezes é difícil até para quem estudou bastante. Por vezes eu vou atrás do doutor Luiz Eduardo, do professor, eu peço ajuda aos universitários, né? Porque é isso, a gente discute caso com os colegas e a dificuldade que às vezes a gente tem. Imagina de uma pessoa que é pai, que é mãe, que já tem todas as dificuldades do dia a dia. Então, eu acho que tem que mesmo consultar. Se você tiver dúvida, procure, porque também não é bom ficar com essa dúvida. Né? E você sabe que agora, né, que eu entrei, né, para esse mundo, né, da epilepsia, o que eu tenho percebido aí, né? Já tem um ano agora, vai fazer um ano que o Gabinho teve a primeira crise. Nem sei se foi, eu falei generalizada, mas eu acho que nem foi a dele, né? Foi um mal, né? Foi um mal convulsivo. Foi uma crise focal que evoluiu para tônico-clônica. Essa é a classificação. Essa é a do Gabinho. Então, como é que é? Fala de crise novo. Focal que evoluiu para tônico-clônica. Exato, essa é a do Gabinho. E as duas crises dele ficou por mais de 5 minutos. Então, assim, ele tem essa condição do mal convulsivo. Estado de mal convulsivo, que assim, gente, primeira vez. Falei, ai, meu Deus do céu, Jesus amado. Mas assim, convivendo com isso já há um ano, eu me lembro, antes de eu falar, né, como é que a gente tá hoje, né, depois desse tempo, eu lembro do primeiro dia que ele teve essa crise. Eu não estava presente, graças a Deus. Ele estava com meu sogro e com a minha sogra em Rolândia. E foi numa vigência de uma febre, né? Então, ele não tinha sido medicado e ele estava com uma febre. E aí ele teve a primeira convulsão. E aí o meu sogro rapidamente levou ele para o hospital, era muito perto. E em 10 minutos ele estava medicado. E aí foi quando cessou a crise. Então ele ficou ali na vigência de crise um longo período de tempo. E aí eu lembro que a gente já ligou ali para a doutora Elaine, era um domingo e tal. Ela deu as primeiras orientações. Na segunda-feira eu fui no consultório. Aí eu falei, ai meu Deus, eu acho, falava assim pra mim, né? Porque a gente tem essa negação, normal, esse processo de negação, de aceitação depois, enfim. E daí eu falava assim pra mim, o Gabinho não tem crise convulsiva, porque afinal de contas, todos os neurologistas que ele passou até hoje falavam pra mim, o cérebro dele é muito mal formado, ele tem muitas possibilidades de ter uma crise convulsiva, até os 6 anos. Se a gente passar dos 6 anos, depois fica mais tranquilo. Procede isso? Eu acho que depende da causa, assim, depende de cada tipo. Mas acho que a chance maior é porque o cérebro está se formando. Mais um não é 2, né? Não exclui, né? Não. Tanto que, então, né, passado esses 6 anos, com 8 anos, o Gabinho teve a primeira crise nessa condição. E eu fui lá no consultório e eu tinha dentro de mim, gente, não sei explicar. Eu falava a negação, né? Quer dizer, eu sei explicar. Eu falava assim, eu acho que foi por causa dessa febre. Porque acontece, né, doutora? Da criança às vezes fala sobre isso. Tem um pico febril, tem uma convulsão e depois nunca mais tem convulsão. Isso, não existe. A crise febril, ela é muito, muito comum e ela acontece num pico de febre. E a gente sabe hoje em dia que tem alguns componentes genéticos com isso, relacionados a isso. Então, pessoas que tiveram na família crise febril, é mais fácil que isso aconteça na família, então tem relação. Mas também, quem tem epilepsia, quando tem febre, aumenta a chance de ter crise, né? Exatamente. Aí, na minha cabeça ali, né, de mãe que não queria aceitar o diagnóstico, falei, não, gente, certeza que foi por causa da febre, vou chegar lá no consultório, a Elaine vai falar, não, Leila, vamos esperar, né, pra gente sentir como é que vai ser e tal. E a doutora Elaine, muito prudente, cheguei no consultório, ela falou, nunca vou esquecer dessa consulta. Ela falou assim pra mim, Leila, com todo esse jeitinho dela, eu acho que o prudente, né, se fosse meu filho, eu entraria com a medicação. Gente, a hora que ela falou isso, eu falei, ai meu
Deus. Falei, não é possível. O Gabinho nunca tinha tomado nenhuma medicação, nunca na vida. E é uma criança difícil de medicar, inclusive. E aí eu falei, será? Falei, sério? Dela, sério? Eu falei, não, eu vou falar com o Gabriel então, mas acho que vamos entrar, então, se você acha que é mais prudente, enfim. Só que eu fiquei com aquele negócio, assim, vou dar o remédio, lógico, né? Não vou negligenciar isso. Ela tá falando que ele pode ter outra crise, misericórdia. Mas ficou aquela dúvida dentro do meu coração. Mas aí entramos com a medicação, isso em julho. E aí foi indo, o Gabinho não apresentou mais, tomando medicação. E aí lá pelo fim do ano, a gente tava meio relaxado lá em casa, tá? Isso não é engraçado, mas enfim, né? Meu marido... que às vezes estava com o Gabinho, às vezes esquecia de dar a medicação da noite, por exemplo. E aconteceu umas 4 vezes da gente esquecer a medicação e eu pensando assim, mas ó, isso aí, né, talvez tenha sido a febre mesmo, né? Até que no dia de Natal, dia 25, Gabinho sem febre, sem nada, eu tava meio doente, um problema no pé, o Gabriel ficou com ele e o Gabriel esqueceu de dar o remédio da noite. E aí, Gabinho não estava em vigência de febre, nada, convulsionou. E foi horrível. E assim, como eu estava doente, eu estava acordada, foi na madrugada, enfim. E aí foi aquele desespero. Sorte que a gente tinha uma medicação de resgate em casa, que a gente morava meio longe. Enfim, e aí naquele dia eu entendi o que ela estava querendo me dizer, né? Que não, realmente, ele precisava da medicação. Então, eu tô contando essa história para que vocês, primeiro, né? Não é que eu não confiei na doutora Elaine, mas eu tinha aquilo, pra mim, eu não queria aceitar, né? Que meu filho tinha epilepsia mesmo, que não tinha sido uma convulsão só por um pico de febre. Então, confiem no que o médico de vocês está te dizendo, né? A gente negligenciou ali, né, por poucos dias, mas num dia de negligência da medicação aconteceu, né? Então, assim, o quão importante é confiar no médico e também entender que a medicação pode salvar a vida do seu filho ou a sua própria vida. E a ciência tá aí, e as medicações cada vez mais modernas, né, doutora? Que possuem, às vezes, poucos efeitos colaterais para poder, de fato, ajudar no manejo dessas crises, né? Então, a partir de então, eu falo que aquilo foi um aviso para mim e para o meu marido, inclusive. A gente nunca mais esqueceu a medicação, nunca mais. É um desespero quando ele não tá comendo direito, porque ele tem que comer ali na alimentação, que não é o ideal, mas é o que funciona lá em casa, é a única maneira. E assim, a gente fica desesperado, meu Deus, o remédio. Então assim, a gente entendeu que ele é dependente da medicação e será pro resto da vida, muito provavelmente, né? E eu acho que entender isso não é fácil, mas é necessário, porque quando você aceita isso, fica mais leve. E eu acho que depois que aconteceu da segunda vez, o que eu senti ali, né, quando eu de fato entendi essa situação, ficou mais leve pra mim. E talvez eu tenha começado a enxergar a epilepsia de uma outra maneira, né? Assim, olha, o meu filho, ele tem essa condição, ele vai conviver com essa condição o resto da vida. Eu vou precisar saber o manejo dessas crises ao longo desse tempo, então eu preciso encarar de frente a epilepsia, né? E aí eu comecei então a encarar de fato, falar com outras pessoas, trocar ideias e trazer informação também, né? Eu acho que esse também é um dos meus papéis. Sim, como influenciadora. Conversar sobre, ter rede de apoio, ter grupos de apoio, eu acho que é um benefício sem igual para as pessoas com epilepsia, enfim. Porque poder dividir, eu tenho essa dificuldade, e você tem qual dificuldade? Poder falar, acho que a palavra cura, né? A palavra, você se abrir, falar. E essa questão de esquecer a medicação não é a única. Porque é uma medicação que você tem que tomar todos os dias. Algumas vezes ao dia, às vezes. Então, tem algumas formulações já que são uma vez ao dia, que é ótimo também. Um outro tipo de tratamento, mas que são formulações ao dia, uma vez ao dia. Mas, assim, que pode acontecer de esquecer. Por isso que não acho que valha a pena, né, o que aconteceu com vocês, acho que não é nesse sentido, mas é o entendimento e assim, colocar alguns lembretes, existem algumas
táticas que geralmente eu converso com os pacientes no consultório. Então, colocar o celular para despertar, colocar uma caixinha de medicamento, colocar lembrete de quando o remédio acaba, 10 dias antes de preferência, para não ficar sem receita, sem ir comprar na farmácia, para ficar aquela loucura de correria, desespero. Então, colocar as medicações próximas de alguns eventos que você faz rotineiramente. Então, eu vou escovar o dente. Então, eu lembro que quando eu escovo o dente, logo em seguida eu tenho que tomar medicamento. Então, ancorar em algumas atividades de vida diária pode fazer com que não esqueça. Mas, e ter uma pessoa dentro de casa para que ela, se você esquecer, ela vai te ajudar a lembrar, né? Porque eu acho que você e o Gabriel, vocês se têm, né? Total, para ajudar. Então, eu acho que essas são dicas importantes para não esquecer. E realmente, às vezes, cada pessoa tem o seu tempo. Mas a questão do tratamento, eu acho que tem tanta doença que não tem tratamento. Exatamente. E as que têm tratamento, eu acho que a gente deve seguir. Então, eu tenho as minhas, eu faço tratamento. Eu não sei se eu te falei a história da minha história com o Gabriel, da minha doença. Eu tive um tumor no fígado, eu tive um câncer ósseo quando eu era criança, então eu fiz quimioterapia, eu fiz vários tratamentos. A minha confiança na medicina é grande, a minha confiança nos tratamentos me fez acreditar que dá pra gente tratar. Algumas coisas, infelizmente, na minha prática não dá, mas e alguns tipos de epilepsia também, às vezes é muito difícil de tratar. Eu tenho paciente que tem 30 crises por dia, e assim, muito, muito, muito difícil de tratar. Mas se você está controlado da epilepsia, se você está controlado, toma um medicamento, né? Tá aí, né? Tá aí. É tão acessível, né? Eu acho que essa é a mensagem, né, desse podcast. A gente não tá aqui pra romantizar, né, pra falar assim, pra mim é difícil falar até hoje, né? Quase um ano. Então, assim, não é romantizar, né? Não é falar, olha, vai ser muito fácil, né? A gente sabe que tem sim os desafios, mas entender que você vai precisar olhar para um lugar onde você enxergue coisas boas também é fundamental, né? Para que você consiga continuar vivendo. Porque todo mundo vai falar, todo mundo não, assim, mas muita gente vai falar para você só as coisas ruins. Sim. As pessoas podem ser maldosas, infelizmente. Sim. Então, é importante também olhar para esse outro lado. Sim, e existe um outro lado, né? E eu acho que o nosso incentivo aqui também hoje é para você que de repente tem epilepsia e se sente já preparado para falar sobre isso, né? Sobre essa condição, seja nas redes sociais, seja para sua comunidade, que você faça isso. Porque se você influenciar uma pessoa positivamente, se essa pessoa começar a enxergar essa condição crônica de saúde de uma maneira diferente, você pode estar salvando de fato uma vida. Então, assim, dar o seu testemunho, dar o seu relato, falar sobre isso, se tornar uma influenciadora, um influenciador, né, do bem, isso é muito, muito, muito importante. E é por isso que, ainda com as minhas dores e com, né, tudo o que eu tenho vivido diante da epilepsia, hoje já muito melhor, eu tô aqui, né, abrindo esse espaço pra gente poder falar sobre isso. E eu não posso terminar esse podcast sem agradecer, Elaine. E aí eu quero contar uma historinha que aconteceu essa semana, talvez agora eu chore. Uma mãe desesperada, já tinha passado por vários médicos e chegou até a mim por meio de uma outra pessoa. E aí ela me mandou uns vídeos e falou, olha, essa mãe aqui, ela tá desesperada, ela já tentou de tudo. Os médicos não acreditam que o filho dela tá tendo crise convulsiva. Ela mostra o vídeo. E assim, o vídeo, claro, até pra mim, que sou leiga no assunto, que o menino está convulsionando nos vídeos. E crises focais, né? Que às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade ali de perceber. Mas enfim. E aí ela falou assim, será que você não consegue falar com a doutora Elaine? Eu falei assim pra ela, olha, a doutora Elaine não atende crianças. Porque a doutora Elaine, gente, eu já quero deixar claro aqui, porque senão as mães começam a querer levar as crianças no consultório dela. A doutora Elaine atende o Gabinho, porque ela foi obrigada por nós
Ela acabou de falar aqui que o Gabriel, como é que você fala? Salvou a minha vida. O Gabriel salvou a vida dela, ou seja, né? Ela tem que atender o Gabinho, não tem jeito. Mas ela não atende crianças, deixa eu deixar essa ênfase aqui. E aí eu falei pra essa pessoa, eu vou falar com ela, assim, ela não atende crianças, mas eu vou falar. E aí eu mandei o vídeo pra ela, falei, doutora Elaine, assim, desculpa, mas tem essa mãe, ela tá desesperada, né, com o filho dela. Eu sei que você não atende criança, e assim, eu sei que ela já abriu exceções. Só um parênteses, você não falou, doutora Elaine, você falou amiga. Amiga, é verdade. O que pesa mais. Amiga, por favor, será que não tem como? Daí eu fui, né, falei, será que não tem como ou você atender, ou você indicar alguém pra atender essa mãe? Ela falou, Leila, fala pra ele marcar a consulta comigo lá essa semana. E ela atendeu, assim, imediatamente. E, gente, ela tirou um alívio, assim, dessa mãe, sabe? Por que eu tô contando isso aqui? Não é pra você ligar lá no consultório dela pra marcar a sua consulta, porque ela não atende crianças. Mas é pra mostrar, de fato, a humanidade, né? E esse olhar de carinho, o olhar que ela olhou pra mim e falou assim, olha, vai ficar tudo bem. E aí eu lembro que no outro dia ela viu que eu saí do consultório bem desesperada, tentando disfarçar ali. No outro dia ela mandou uma mensaginha, você tá melhor? Né? Então assim, cara, isso é impagável. Então assim, muito obrigada por você ser essa médica, essa amiga que eu tenho, graças a Deus, e por ajudar tanta gente, viu? Obrigada mesmo, obrigada por ter topado esse podcast, por ter aqui, né, dado o seu tempo pra gente. Obrigada mesmo. Eu não tava no contrato a gente chorar no final. Não dava. Deixa a sua mensagem, fala o que você quiser. Eu quero te agradecer, eu agradeço a sua família e... Nossa, agradeço de coração por você ter me chamado. Muito obrigada, seu projeto é lindo. Muito obrigada. E assim, a minha vontade mesmo é que as pessoas que têm epilepsia, que elas se sintam acolhidas. Desse jeito que eu me senti acolhida pelo Gabriel, seu marido. Do jeito que você me acolheu também, quando a gente estava falando sobre mães atípicas. Do jeito que eu acho que eu te acolhi, pelo jeito eu acho que eu fiz direitinho. Direitinho. E que as pessoas se sintam acolhidas. Não necessariamente curadas, não necessariamente do jeito que elas querem no momento, mas acolhidas. Essa é a ideia. Então, se você é uma pessoa que não tem epilepsia, mas se alguém que tem epilepsia for falar com você, acolha. Né? Porque eu acho que não é romantizar exatamente, não é achar que... Mas eu ainda tenho vontade, sabe? Que as coisas melhorem. Então, eu não consigo tirar essa esperança de mim. E eu acho que é isso, assim, o acolhimento, não necessariamente tudo que a gente queria ter, que é sem preconceito, sem estigma, sem nada, mas acolhimento. Essa é a palavra. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Queria agradecer o For You Studio, o Gabriel, nosso intérprete de Libras, toda a equipe do Leila Donária e principalmente a minha querida convidada. E dizer que semana que vem a gente vai ter um outro podcast sobre o mesmo tema com uma adulta, uma mulher adulta que convive com a epilepsia. Eu espero vocês. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.